Vamos nesse vídeo resolver esse problema de critério de falha. Nós temos aqui uma estrutura, um gancho sólido, cujo diâmetro, como está aqui indicado, é 20 milímetros, deve ser feito de um metal dúctil. P e Q são cargas estáticas. A gente quer descobrir a tensão de escoamento que nós devemos utilizar para esse material. A carga Q está sendo aplicada na direção Z. Note que os eixos coordenados foram fornecidos pela questão da seguinte forma. A carga P de 1500 N está na direção Y. Vamos lá. Então, para a solução, a primeira coisa que temos que fazer é o seguinte. A gente deve aplicar o critério de falha na região mais crítica, onde as tensões são maiores. É fácil perceber que essa região crítica está nessa seção, que é justamente a seção do engaste da estrutura na parede. Então, vamos descobrir qual é o estado de tensões dessa seção e procurar nessa seção qual é o ponto mais solicitado. É lógico que com a prática vai ficar muito mais fácil de você perceber qual o ponto mais solicitado, quais são os tipos de carregamento que atuam naquele ponto, mas vamos resolver esse problema aqui hoje fazendo passo a passo, da forma mais genérica possível, para que vocês entendam os passos perfeitamente. Então aqui eu tenho o mesmo desenho, mas é para fazer o diagrama de corpo livre. Vamos lá. A ideia é representar os carregamentos, externos que já foram representados. Então vamos colocar aqui novamente Q de 600 N, P de 1500 N, certo? E vamos colocar o seguinte: vamos isolar a seção. Imagine que eu faça um corte interno na primeira seção interna ao material aqui próximo ao engaste, que é a região crítica. Vamos colocar novamente aqui o sistema de eixos coordenados. Vou colocar aqui de preto Y, Z, X, como foi fornecido na questão, ok? E vamos colocar todos os carregamentos internos, todos os esforços internos possíveis que podem aparecer nessa seção. Não significa que esses carregamentos, que esses esforços vão aparecer nessa seção, mas a gente vai colocar aqueles que são possíveis. Essa é a forma mais genérica de resolver. Por exemplo, quais são os carregamentos possíveis? 3 forças e 3 momentos, que é para fechar esses graus de liberdade. Então vamos colocar aqui uma força nessa direção, positiva de X, uma força nessa direção, positiva de Y, e uma força na direção positiva de Z. Com essa cor aqui, lilás, vamos representar as forças. Uma força nessa direção aqui representa um esforço cisalhante. Então vamos colocar V na direção X, chama ela de Vx. Aqui de VY, e uma força nessa direção axial não representa mais um esforço cisalhante, representa um esforço axial. Vamos chamar de F, para representar que não é, para enfatizar que não é um esforço cisalhante. E agora os momentos. Lembrem-se que eu posso representar o momento, como vocês viram lá em estática, se eu tenho, por exemplo, um eixo. Eu quero representar o momento em torno desse eixo. É muito comum nós vermos a seguinte representação assim, a gente coloca uma seta curva, né? Mas vocês sabem que isso é equivalente a eu representar da seguinte forma: uma seta reta aqui com duas pontas aqui. Isso representa um momento. Vamos fazer da seguinte forma, porque eu acho que fica menos poluído o desenho do que a gente colocar essa seta curva. Então vamos colocar um momento, vamos colocar de laranja aqui, para não confundir com as forças. Um momento na direção X, ok? Ele vai ter
um efeito de um momento nessa direção vai fazer um esforço de flexão. Então isso aqui representa um momento fletor. Se ele existir, possa ser que ele nem exista. Um esforço de momento aqui na direção positiva de y, vamos chamar de my, e um esforço de momento na direção positiva de z, que eu não vou chamar de mz. Por quê? Porque um esforço de momento nessa direção aqui não representa mais momento fletor, representa um esforço de torção. Então, vamos chamar de T, para enfatizar que esse momento aqui é um esforço de torção. Ok? Então, feito isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir se eles realmente existem. A gente vai aplicar as equações de equilíbrio. Então, vamos lá. O equilíbrio diz o seguinte, que soma das forças na direção x, soma das forças na direção y e soma das forças na direção z deve ser igual a zero. E também que o somatório dos momentos na direção x, somatório de momentos na direção y e somatório de momentos na direção z tem que ser igual a zero. Somatório de força na direção x igual a zero, a única força que nós temos na direção x é a força Vx. Portanto, o que é que a gente chega aqui? A gente conclui que Vx é igual a zero. Significa, então, que não existe esse esforço de cisalhante na direção x. Ok? Então, a próxima vez que a gente for representar, a gente não precisa nem colocar o Vx desenhado, o vetorzinho. Na direção y, nós temos Vy e temos a força de 1500. Elas estão em sentidos opostos, então Vy estão no mesmo sentido, Vy mais 1500 tem que ser igual a zero, portanto Vy é igual a menos 1500 newtons. Ou seja, esse esforço cortante na verdade está no sentido oposto, é isso que indica o sinal menos. Somatório das forças na direção z igual a zero, nós temos na direção z a força de 600 e a força de F na mesma direção, então temos 600 mais F igual a zero, implica que F é igual a menos 600 newtons. Mais uma vez, o menos significa que a força F está para dentro, ou seja, ela, ao invés de estar comprimindo, ela está tracionando esse gancho aqui. Somatório dos momentos, na direção x, lembrando que foi dado aqui no enunciado as dimensões, 150 mm, 200 mm. Se eu quiser representar aqui, daqui até aqui, então 150 mm, e nessa parte aqui vertical 200 milímetros, ok? Então, soma dos momentos na direção x, mx menos 1500 vezes essa distância, vamos colocar 0,15, porque em 150 milímetros é igual a 0,15 metros, para o resultado da em Newton metro. Então, mx dá 225 Newton metros, positivo. Significa que, de fato, o momento mx está nessa direção. Tem esse efeito de fazer girar a estrutura nesse sentido. Ok? Somatório dos momentos em relação ao eixo y igual a zero. Então, na direção y nós temos o momento my e a força de 600 gera um momento com relação ao eixo y. Note um momento com braço de 200 milímetros. Então, nós colocamos my menos 600 vezes 0,2 é igual a 120. Então, vou colocar aqui 120 Nm, também na direção positiva, ou seja, foi arbitrado no sentido correto. Para mz, a mesma coisa, somar todos os momentos em torno do eixo z. A gente tem o torque, o momento torsor, e 1500 também gera um torque em relação ao eixo z com o braço 200 também.
Então, TZ mais 1.500 vezes 0,2, então implica que o torque em torno do eixo Z é de menos 300 Nm, né? Isso significa que o sentido do torque a gente arbitrou em um sentido, e na verdade é o sentido oposto. Então temos todos os carregamentos, certo, que atuam nessa seção, e vamos colocar então, transformar esses carregamentos em tensão, certo? Mas antes de transformar, nós vamos precisar avaliar algumas propriedades geométricas. Então vamos calcular logo essas propriedades, porque vai nos ser útil. Vamos lá. Vou colocar aqui propriedades geométricas. Primeiro, área. Vamos área da seção é π diâmetro ao quadrado sobre 4, certo? Então, π vezes, se quiser calcular em milímetros, 20 ao quadrado sobre 4, isso aqui vai fornecer 314,16 milímetro ao quadrado. O momento de inércia polar, né? O momento de área polar, que a gente chama de J0. J0 seria igual ao momento com relação a este eixo Z aqui. É o momento polar. Isso aqui é igual a πd² sobre 32. Tá? No seu livro de elemento de máquina, no apêndice, você tem essas fórmulas já registradas. Dê uma olhada nesse apêndice. 20 a quarta, né, sobre 32. Se quiser colocar em metros, vai dar 1,57 vezes 10 a menos 8 metro a quarta. Vamos calcular também o momento estático com relação ao eixo X, tá? Esse eixo X aqui. Esse é propriedade de área, tá, gente? Não é propriedade de sólido. Eu estou fazendo a propriedade dessa área aqui, dessa área, tá? Que tem os seguintes eixos, né? Z, X e Y. Estou avaliando as propriedades apenas da área, ok? Então, vamos calcular, né, o Y, que é igual a Z, porque é um círculo, né? Então, o momento estático de segunda ordem, o segundo momento de área que vocês aprenderam já, é πd² sobre 64. Lembrando, esse diâmetro que a gente está utilizando é o de 20, né, que foi fornecido com 20 milímetros, né, 20 vezes 10 a menos 3 metros, ou 0,02 a quarta sobre 64, né, dá 7,85 vezes 10 a menos 9 metro a quarta. Aqui para ficar melhor, né, porque eu coloquei em milímetro, então aqui é 0,02, okay, exatamente aqui para dar esse valor de 1,57. Então, desse desenho aqui, eu vou extrair, eu só quero analisar essa primeira parte, esse primeiro pedaço aqui. Então, redesenhei aqui, só que mudei a vista, né? Mas mantive o sistema de eixos coordenados que foi colocado aqui no problema. Então, vamos desenhar os carregamentos que restaram. Vamos chamar os pontos, né, chama esse ponto de A, vou chamar esse ponto aqui de B, C e D. Que pontos são esses? É na seção, ok, algo assim, ó. Então aqui a seção, que é uma seção circular, tá? O sistema de eixos coordenados
está aqui, Y, X, Z está entrando, certo? Estou chamando esse ponto aqui A, B, C e D. Porque nesta seção, os pontos possuem tensões diferentes, tá? Tensões diferentes. Eu preciso escolher aquele mais crítico. Ou é A, ou é B, ou é C, ou é D. Sempre é um ponto na extremidade, porque as tensões de cisalhamento devido à torção e as tensões normais devido à flexão são máximas na extremidade. Então, por isso que a gente só pega esses pontos na extremidade como possíveis candidatos. Tá? Vamos lá. Então, vamos colocar os carregamentos, né, que a gente encontrou. Bom, carregamento Vx, 0, né, não tem carregamento V na direção X, então não precisa desenhar. Vy, menos 1500, então a gente tem um carregamento de cisalhamento, vou colocar aqui, na direção negativa. Tá? Então, Vy aqui, que é igual a menos 1500 newtons, ok? Temos um carregamento F de menos 600, ou seja, está saindo, né, daqui da estrutura, menos 600 newtons. Flexão, temos esforço de flexão, momento de flexão mx, de 225 Nm, vamos colocar aqui ele na direção X. Temos um esforço de flexão MY de 120 na direção positiva. Vou desenhar aqui. E temos um esforço, momento torsor, né, um esforço de torção de menos 300 Nm. Então, está na direção negativa, está saindo também TZ menos 300 Nm. A gente precisa calcular as tensões nesses pontos, tá? Então vamos representar, vou apresentar novamente aqui essa figura, aqui vamos representar maior aqui agora. Esse aqui é o nosso eixo. E nós temos os candidatos, que são elementos aqui, né? Pontos do eixo, onde são os candidatos a seus pontos críticos. Certo? A gente colocou os pontos aqui A, né? B, C e D, são pontos, tá? Que são, não podemos representar assim, para vocês lembrarem que esses pontos são aqueles estados de tensão, certo? Então vamos representar eles aqui, e à medida que nós formos calculando, nós vamos adicionando as tensões nos cubos, tá? Então, são os estados de tensão vão ser representados nesses cubos aqui. Ok? Então, vamos lá. A tensão normal, F. F gera uma tensão normal, né? A carga normal está representando a tensão normal. Então, vamos calcular essa carga aqui. Tensão normal gerada por F igual a menos 600 newtons. Essa carga normal, essa carga de tração F aqui de vermelho, está tracionando. Toda a seção vai ser tracionada com esse mesmo valor de tensão. Toda a seção, incluindo, né, obviamente, os pontos A, B, C e D.
Como é que a gente calcula a tensão normal gerada por uma carga normal? Sigma é F sobre A. 600, a área Newton, né, sobre 314,16, que a gente já calculou, em milímetros quadrados. Dividir Newton por milímetro quadrado, a gente obtém direto em megapascal. Por isso que eu não transformei esse valor de área para metros quadrados. Porque milímetro quadrado é 10 a menos 6 metros. Quando ele sobe como 10 a sexta, então fica mega, né? Dividindo 600 por 314,16 dá 1,91 megapascal. Então a gente já pode representar, vamos representar aqui nesse desenho, ok? De azul. Vamos lá, essa tensão de 1,91, desculpa. Então todos os pontos vão ter essa tensão aqui de tração de 1,91 megapascal. Então eu vou representar em todos 1,91 megapascal, aqui também 1,91 megapascal. Apesar de eu estar representando aqui, você sabe que na extremidade de trás vai ter, ela está assim, né? Porque é uma tração, ok? Então está assim. O que é que isso nos mostra? Nos mostra que a tensão normal, o efeito da tensão normal em todos os pontos é o mesmo. O que vai diferenciar são os demais esforços. Vamos lá, vamos pegar agora a carga de torção. Vamos mudar a cor para a gente representar a carga de torção. Vamos colocar aqui de lilás. Vamos colocar. A carga de torção gera uma tensão de cisalhamento. Vocês lembram, né? Então, tensão de cisalhamento gerada por Tz igual a menos 300 Nm. O menos a gente não coloca na fórmula, mas a gente precisa saber qual é a direção, tá, dessa tensão. Então vamos lá. Qual a fórmula da tensão de cisalhamento gerada por torção? Tal, tensão de cisalhamento, é o torque vezes o raio dividido pelo momento polar sobre J0. Então, é 300. O raio é D sobre 2, né? Então, 0,01, porque é 10 milímetros, metade de 20 milímetros, que é o diâmetro. O J0 a gente calculou. Achamos 1,57 vezes 10 a menos 8. Então, o resultado, fazendo essas contas, dá 191,08 megapascal. Então, a gente precisa representar agora essa tensão de cisalhamento nesses pontos. O que a gente precisa mostrar é o seguinte: esse torque está fazendo um efeito, ele está aqui mostrado para fora. Então essa seta indica que o torque está sendo nesse sentido aqui anti-horário. Então se o torque está nesse sentido anti-horário, ele vai estar, vou apresentar aqui, o torque está assim, visto de fora. Então a tensão de cisalhamento nos pontos ela é dessa forma. E aí que vai começar a diferenciar os pontos, né? Enquanto, por exemplo, esse ponto aqui da esquerda vai ter uma tensão de cisalhamento para baixo. Vou representar aqui. Esse valor é de 191,08. Esse ponto mais abaixo, a tensão de cisalhamento vai estar à direita, vai estar assim para a direita. Então, 191,08. Lembrando, megapascal. Eu não vou ficar representando a unidade, mas só para não poluir muito o desenho. Então, mas lembre-se, está tudo em megapascal. 191,08 aqui e aqui em cima também. 191,08, tá? Valores em megapascal. Então tá aí gerado pelo esforço de torção. Bom, vamos determinar a tensão de cisalhamento gerada por VY, tá? Essa VY, esse carregamento aqui está para a esquerda, gera o carregamento de uma tensão de cisalhamento. Vamos calcular. Vamos colocar aqui tensão cisalhamento
gerada por VY, que vale menos 1.500, né? Menos 1.500 Newton. Bom, vocês devem lembrar, tá? Vamos representar aqui a seção transversal. Vou apresentar aqui, esse aqui está o eixo X, nessa direção aqui está o eixo Y, o eixo Z está entrando no plano. Vamos colocar aqui os pontos, né, à vista de lado. Vocês iam ter aqui o ponto D e aqui o ponto B, e aqui vocês têm, olhando de lado, você tem coincidente, né, os pontos A e C. Então, se o esforço VY está nesse sentido aqui, é uma força, o VY está para cá. Então, a tensão de cisalhamento não é VY sobre a área. Todo mundo erra isso aqui. Todo mundo erra! Todo mundo erra sempre! Todo mundo vai errar! Lembre-se, a tensão de cisalhamento tal é VQ sobre IT, onde V é a força cortante, no nosso caso aqui VY. Quem é Q? Q é o momento estático de primeira ordem com relação, tá, à linha neutra da parte da área da seção transversal, onde eu devo determinar, né, onde eu quero determinar o valor da tensão e a fibra mais extrema da viga. Então, a parte da área onde eu quero representar o valor de tensão, obviamente, são esses pontos aqui. E a fibra mais extrema, esse ponto daqui. Então, eu preciso calcular o valor do momento estático dessa área com relação a essa linha daqui, a linha neutra, que é o eixo X. A gente sabe lá de resistências materiais que a tensão cisalhante ela é parabólica a distribuição, né? Isso pela teoria de Euler-Bernoulli. Essa distribuição, tensão de elemento, acontece aqui, ou seja, nos pontos D e B, aqui A, B, C e D, para essa tensão de cisalhamento VY, nos pontos D e B, ela vale 0. Então, eu só vou ter valor de tensão de cisalhamento não nula para os pontos A e C. E a distribuição de tensão de cisalhamento ela é assim, parabólica. Ou seja, o valor da tensão máxima de cisalhamento vai acontecer nos pontos A e no ponto C. Então, o valor que eu encontrar aqui, quando eu for colocar nessa nossa representação aqui dos estados de tensões, eu só vou representar nesse bloco aqui e nesse daqui, nos A e C. Aqui e aqui, nos pontos D e B, eu não preciso representá-las. Ok? Então, vamos calcular esse valor de tensão de cisalhamento do momento de primeira ordem primeiro. Tá? Lembre-se da estática, que Q a gente pode calcular como sendo Y barra vezes a área. Tá? Y barra para a figura achurada, para uma semicircunferência, é igual a 4R sobre 3π. E a área é πr ao quadrado sobre 2, é metade da área do círculo. Então, se você simplificar essa expressão, a gente acha que é 2R ao cubo sobre 3, 2/3 de R ao cubo. Então, substituindo os valores, a gente encontra 2/3 de R 0,01 ao cubo. O valor encontrado é 1 sobre 15 vezes 10 a menos 5 metro ao cubo, ou metro cúbico.
tá? É a unidade de momento estático de primeira ordem. Lembre-se, y barra é a posição do centroide de uma semicircunferência. Não se esqueçam disso. Então, substituindo na fórmula da tensão de cisalhamento, V 1500, o I, que é em relação ao eixo X, a gente já calculou, é 7,85 vezes 10 a menos 9. T é a espessura. Essa medida, essa distância aqui, a espessura da peça, né, do sólido, no ponto onde você quer calcular o volume de tensão. Essa espessura é exatamente igual ao diâmetro, né? Então, 1 sobre T é igual a 1 sobre a espessura, 0,02 metros. E o Q a gente calculou aqui, 1 sobre 15 vezes 10 a menos 5. Fazendo essa conta, o valor aproximado é de 6,37 megapascal. Então, vamos representar, né, na direção, nos pontos A e C, esse valor dessa tensão. Então, temos aqui o nosso desenho e vamos representar essa tensão de 6,37, a tensão de cisalhamento. Ela está na direção da direita para a esquerda, porque a força cortante VY está nesse sentido, então a gente representa aqui, nesse sentido aqui. Então 6,37 aqui e aqui 6,37. Por que é importante, lembrando que esses valores são em megapascal, por que é importante eu saber o sentido? Porque algumas tensões vão ser somadas, note esse cubo aqui de cima, essas tensões vão ser somadas e algumas vão ser subtraídas. Então isso faz toda a diferença na hora que a gente fechar, encontrar todas as tensões. A flexão gera tensões normais. Vamos colocar aqui primeiro o MX. Então vamos fazer tensão normal gerada por Mx, que vale 225 Nm. Como nós calculamos? Lembrando o seguinte, que a tensão normal gerada por esforço de flexão acontece da seguinte forma. Vamos representar aqui a área. Tá? Nós temos mais uma vez o eixo X, o eixo Y, os pontos A, B, C e D. Se a gente olhar de lado, tá? Nós temos aqui o ponto D, o ponto B e aqui o ponto A. A e C coincidindo aqui no meio. O momento Mx, ele atua nesse sentido aqui, tá? Com a regra da mão direita você percebe que é nesse sentido. Então as fibras em D vão estar tracionadas e as fibras em B vão estar sob compressão. Então eu vou ter uma distribuição da seguinte forma: a distribuição é linear. A partir da linha neutra, ela sobe linearmente até a extremidade, né, a fibra mais extrema. Então por isso que a gente só estuda os pontos extremos. Então vamos colocar, lembrando que em D a tensão vai estar em tração e em B em compressão. A tensão gerada é My sobre I, né? Mx é o momento, Y, que é a distância da linha neutra até o ponto onde eu estou calculando, sobre Ix, que é o aumento de inércia com relação à linha neutra, que é o eixo X. O momento é 225. Y é a distância da linha neutra até o ponto onde eu quero considerar. A distância da linha neutra até o ponto, né? Essa distância é exatamente igual ao raio. Então vamos colocar o raio, 0,01 metros, dividido pelo Ix, momento estático de segunda ordem de área com relação ao eixo X. O segundo momento de área, né? 7,85 vezes 10 a menos 9, que a gente já calculou.
fazendo esse cálculo dá 286,62 megapascal. Então a gente representa, né, nos pontos D e B. Note que nos pontos A e C não tem tensão gerada por esse esforço, né? Então eu só preciso representar nos blocos D e B essa tensão aqui de 282,62. Lembrando que no ponto B a gente tem tração, então temos aqui de 286,62 e no ponto B nós temos compressão 286,62 megapascal. Nos pontos A e C essa tensão não gera valor. O último esforço que a gente precisa avaliar é o momento do fletor MY, né? Então esse momento do fletor MY gera tensão normal, vamos colocar aqui tensão normal gerada por MY igual a 120 Nm. Bom, essa tensão, mais uma vez, vamos desenhar a seção para entender como que essa tensão está atuando na seção. Então Y aqui X, aqui os pontos A, B, C e D. O momento MY, tá, gera esforço de tração, tensões normais de tração no ponto A e tensões de compressão no ponto C. No ponto D e B não geram tensões, né? Então temos algo mais ou menos assim. Se eu representar aqui a vista lateral, aqui o ponto A e aqui o ponto C, aqui eu tenho a minha linha neutra, onde coincidem, olhando de lado, eu coincido o ponto B com o ponto D. Então no ponto A a gente tem tensões normais de tração e no ponto C de compressão, e elas variam linearmente com relação à linha neutra, como vocês aprenderam lá em resistência dos materiais. Então essa tensão ela é igual a MY, momento em torno do eixo Y, vezes a distância, que agora é X, sobre Y. Essa distância é a distância do ponto que eu quero calcular a tensão até a linha neutra, que é o eixo Y. Então aqui a gente coloca 120, que é a tensão, né? 0,01, que é a distância, que é o raio, e o I, o momento de inércia de segunda ordem, né? O segundo momento de área, é igual ao X e Y, porque a área é simétrica, né? Então 7,85 vezes 10 a menos 9. Isso nos fornece 152,87 megapascal. E aí a gente só precisa representar mais essa tensão. Voltamos lá para o nosso desenho e representamos apenas no ponto A e no ponto C. O ponto A sendo tração e o ponto C sendo de compressão. O valor de 152,87. Então nós temos aqui, vou colocar com essa cor cinza, 152,87 e aqui embaixo de compressão 152,87. Lembre-se, os valores todos em MPa. Tá? E mais uma vez, né, essa tensão aqui é de compressão, né? Então está comprimindo o bloco e aqui em cima de tração, esse bloco, esse elemento está sendo tracionado. Mesma coisa para essa outra que a gente não representou o outro lado aqui, está assim e aqui assim. Vocês sabem também que as tensões de cesariamento agem aos pares, né? Então eu não preciso representar, não vai mudar muito, não vai mudar nada no resultado, mas só para por representação, né? Tem uma componente aqui em cima para cá, né? Uma componente aqui para cá, só para fechar o cubo. Vocês lembrem, né, que as tensões de cesariamento elas atuam aos pares, a mesma para essa daqui, né, que a gente apresentou aqui, essa também. Pronto, temos os estados de tensões do ponto, e a gente precisa agora
somar, né, essas tensões para nós termos os estados, né? Então vamos colocar aqui vamos tentar ponto A. No ponto A eu tenho uma tensão de tração, normal de tração de 152,37 e uma normal de tração de 1,91. A soma das duas dá uma tensão normal de 154,78 tracionando. E eu tenho tensão de cisalhamento aqui para a esquerda nessa face, uma de 6,37 e uma de 191,08. Então eu somo as duas porque estão no mesmo sentido, né? Eu tenho aqui esse valor de tensão de cisalhamento de 197,45 MPa. O ponto B. No ponto B, eu tenho, vamos representar novamente o cubo de tensões. No ponto B, eu tenho uma tensão normal de compressão de 286,62 e uma de tração de 191. Então, obviamente, elas vão ser subtraídas, mas a resultante será uma tensão de compressão. Então, vamos colocar aqui essa tensão de compressão, a subtração entre as duas, a diferença entre as duas dá 284,71 megapascal, e nós só temos uma tensão de cisalhamento, então ela não precisa ser somada, ela só precisa ser repetida aqui, e ela é igual a 191,08 MPa. O ponto C, nós temos uma tensão de compressão, uma tensão normal de compressão e uma tensão normal de tração. Então vamos subtrair, né, tirar a diferença entre as duas, vai sobrar uma tensão de compressão. O valor que sobra da diferença entre as duas é 150,96. Compressão aqui. E temos uma tensão de, duas tensões de cisalhamento em direções contrárias, então elas também subtraem. O que sobra é 184,71 MPa. E por último, o estado de tensões do ponto B, D de dado, representa o cubo mais uma vez. Temos aqui duas tensões normais para fora, né, de tração, então elas vão ser somadas. Isso vai nos resultar um valor de 288,53 MPa, né, a soma entre 286 e 1,91. E temos uma tensão de cisalhamento apenas, está nesse sentido aqui, e ela vale 191,08 megapascal. Lembra, agora aqui vamos tratar somente essas tensões. Notem que a gente tem estado plano, sempre uma das faces está sem tensão. Então a gente ainda pode simplificar ainda mais esse sistema. Representar aqui novamente, para o ponto A, se eu represento aqui Y e Z, atenção ao sistema de coordenadas que a gente utiliza, tá? Vamos colocar aqui o ponto B, ponto C e o ponto D. Representando como estado plano de tensões, a gente tem uma tensão aqui. Essa tensão é a sigma Z de 154
78 megapascal e temos tensões de cisalhamento. Vocês precisam, né, colocar a orientação correta. Só olhar o cubo, né, e fazer. Aqui a gente tem para o cubo, né, a gente tem esse sistema de eixos y, z e x. Isso aqui é equivalente a isso aqui, tá? Então aqui a tal YZ, né, o tal ZY, que é igual a 197,45 megapascal. Para o ponto B, a gente tem compressão, né? Agora aqui o sistema é X nessa direção e aqui Z. Nós temos sigma Z de compressão, então menos 284,71 megapascal, e temos aqui as tensões de cisalhamento, tal de Zx, que é igual a tal Xz. Essa aqui é positiva, 191,08 megapascal. Para o ponto C, nós temos compressão. Aqui o sistema é igual a Y aqui para a esquerda, né? A gente está fazendo a projeção, e Z aqui para baixo. Sigma Z é igual a menos, né, porque é compressão, 150,96 MPa. E as tensões de cisalhamento estão nessa direção aqui, que é uma direção negativa, né? Então, tal YZ é igual a tal ZY, é menos 184,71 megapascal. Finalmente, para o ponto D, nós temos tração. O sistema de eixo, né, aqui é X, só fazer a projeção daquele sistema que foi dado na questão, né? X aqui e aqui Z. Então, o ponto D está aqui. As tensões de cisalhamento vão atuar nesse sentido. Essa sigma Z é 288,53 megapascal, e aqui está correto, tal Xz é igual a tal Zx, negativo de menos 191,08, menos 191,08 megapascal. Por que as tensões de cisalhamento são negativas, né? Se olha a face positiva, ó, na direção, no plano X, a tensão de cisalhamento está atuando em sentido contrário à direção Z, então é negativo. No plano Y, a tensão de cisalhamento está no sentido contrário de Z, negativo. No plano X, a tensão de cisalhamento está no sentido positivo, na mesma direção que Z, mesmo sentido que Z, então positivo. É por isso que a gente faz essa distinção positivo e negativo. E é importante ter o sistema em coordenada, fazer a projeção corretamente, né, a compatibilidade desse sistema com esse daqui, para a gente jogar no tensor de tensões e sinais corretos. Agora que nós já sabemos o estado de tensões, a gente precisa representar as tensões principais. Eu vou fazer aqui pelo método do tensor tensão, dos invariantes, mas vocês podem fazer para testar pelo método do círculo de Mohr. A gente consegue também os mesmos resultados. Então vamos ver aqui. Para o ponto A, o tensor tensão é... Primeiro, vamos olhar aqui. Sigma x é zero, qualquer componente em sigma na direção x vai ser zero. Em y, a gente só tem yz de 197,45. Zx nós não temos componente, é zero. Aqui é zy, tem que ser o mesmo, já que o tensor é simétrico. E sigma z
154,78. Esse é o meu tensor-tensão, primeiro estado A. Questões invariantes. Primeiro, traço da matriz, soma dos elementos da diagonal principal. Note, só temos um valor, então o próprio valor aqui, 154,78. E 2. Segundo invariante é a soma dos determinantes das submatrizes. Todas as submatrizes vão dar zero o determinante. A única submatriz que não vai dar determinante zero é essa pequena aqui. Então, vocês podem fazer isso, vocês vão perceber 0, 197,45, 197,45, 154,78. Esse determinante vai dar menos 38,986,5. O terceiro determinante é o determinante da matriz cheia. Nós sabemos que qualquer matriz tem uma linha ou coluna toda nula, o determinante é zero, não precisa nem calcular a propriedade de matriz. Equação característica: lambda ao cubo menos I1 lambda ao quadrado mais I2 lambda menos I3, o I3 é zero, igual a zero. Bom, essa equação cúbica é fácil de resolver, né? Se você colocar em evidência, de cara você vê que dos valores de lambda já é igual a zero, né? Isso tem que ser porque a gente sabe que é um estado plano de tensões. Uma das tensões principais tem que ser igual a zero, já que esse estado é plano. Então, resolvendo a equação, uma das raízes dá zero, como já colocamos, uma dá 289,46 e a outra dá menos 134,68. Essas são as tensões principais para o ponto A. Então vamos colocar a maior delas, a gente chama de sigma 1, então é 289,46 megapascal. A intermediária, né, é a sigma 2, que é zero, e a menor delas, a mais negativa, menos 134,68 MPa. Se eu quiser a máxima tensão de cisalhamento, é a maior diferença, né? Então, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 dá 212,07 MPa. Isso para o ponto A. Vamos fazer a mesma coisa para o ponto B. Temos aqui o estado de tensões do ponto B, está aqui do lado. Vamos fazer a matriz, né, o tensor-tensão. Então, 0, 0. A gente tem um elemento ZX, 191,08, mas na direção Y nós não temos nenhuma componente de tensão, então é tudo zero. Tensor é simétrico, 191,08, Y nós não temos, e sigma Z menos 284,71 MPa. Primeiro invariante é o traço, é a soma de todos os elementos da diagonal principal. Então, de cara nós já vemos que é menos 284,71. O segundo invariante é o determinante das submatrizes. Apenas a matriz que a gente tira a segunda linha, a segunda coluna, vai nos dar o determinante diferente de zero. Então só precisa calcular esse determinante, já que as outras vão ter sempre uma linha zero. Então 0, 191,08, 191,08 menos 284,71. Esse determinante, que é o segundo invariante, dá 3.511,57 negativo. E o terceiro invariante é o determinante da matriz completa. Se toda matriz que tiver uma linha nula, o determinante é sempre zero, não precisa calcular. Então, zero. A equação característica:
lambda ao cubo menos I1 lambda ao quadrado, então mais 284,71 mais I2 lambda, então menos 3.511,57 lambda, mais o I3 igual a zero, então isso aqui tudo igual a zero. De cara, mais uma vez, já vejo que se eu isolar um dos lambda é zero, tem que ser, porque é o estado plano de tensões. A gente tem um plano que a gente não tem nem tensão normal, nem tensão de cisalhamento, é um plano principal, então uma das tensões principais tem que ser zero. Resolvendo essa raiz, vocês vão achar os seguintes valores de lambda, valores reais, tem que ser valores reais, menos 380,63, lambda 3 igual a zero. Usando a nomenclatura tradicional, a maior das tensões, a mais positiva é sigma 1, então é 95,92 MPa. A intermediária, sigma 2, é zero. E a menor das tensões, menos 380,63 MPa, é a sigma 3. A tensão máxima de cisalhamento é a maior diferença entre as tensões. Então, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Isso aqui vai nos fornecer 95,92 menos 380,63, vai dar uma soma, né? Sobre 2, você encontra 283,28 megapascal. Vamos fazer também a mesma coisa para o ponto C. Então, para o ponto C, o que é que nós temos? Nós não temos componente de tensão em X, então a primeira linha do tensor é toda zero. Em Y, nós só temos YZ, que é menos 184,71. Em Z, nós temos aqui, que é o componente simétrico. E o sigma Z, que é menos 150,96. Bom, os invariantes I1, traço da matriz, soma dos elementos da diagonal principal, só sobra o último elemento, menos 150,96. O I2 é o determinante da submatriz. Apenas essa matriz aqui vai nos fornecer um determinante não nulo, então só preciso calcular ele. Então é o determinante 0 menos 184,71 menos 184,71 menos 150,96. Esse determinante vai nos fornecer menos 3417,78. E o determinante 3 é o determinante da matriz cheia, que é nulo, porque eu tenho uma matriz sempre igual, uma linha da matriz toda igual a zero. Equação característica, lambda ao cubo, menos I1 lambda ao quadrado, mais I2 lambda, igual a zero. Resolvendo essa matriz, as raízes são 124,06 menos 275,02 e zero. Colocando na forma usual, né, a maior das tensões, a mais positiva é a sigma 1, a intermediária é zero e a mais negativa é a sigma 3. Se você fizer pelo círculo de Mohr, como vocês aprenderam lá em resistência materiais, você vai obter os mesmos resultados. Mas aqui eu estou fazendo a abordagem do tensor-tensão. Vamos fazer para o ponto D, que é o último ponto. Vamos colocar o tensor-tensão. Então, em X eu tenho a última componente de cisalhamento, que é menos 191,08. Em Y não tem componente alguma. Em Z aqui é simétrico, então tem que ter esse valor. E sigma Z 288,53 MPa. Os invariantes I1, soma dos elementos da diagonal principal, 288,53. E 2 é a soma dos subdeterminantes. É o
determinante que você tira a primeira linha, a segunda linha, a segunda coluna, é o único determinante que vai nos obter um valor não nulo. Então é isso que a gente precisa calcular. 0 menos 191,08 menos 191,08, 288,53, a gente acha menos 36.511,57 e o I3, 0, que é o determinante da matriz cheia. Equação característica do problema de alto valor. Você resolver, você vai achar que as tensões principais, a sigma 1, 383,69 megapascal, a sigma 2, 0, né, que é intermediária, e a sigma 3, menos 95,16 megapascal. Assim, vamos calcular as tensões máximas de cisalhamento, né? Eu não calculei para o caso C, ponto C. É sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Então, aqui para o ponto D, dá 239,43 MPa. E aqui para o ponto C, que a gente não calculou, vamos calcular aqui agora. Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Para o ponto C, a gente acha 199,54 MPa. Bom, eu resumi aqui todos os pontos, os valores das tensões principais de todos os pontos e da tensão máxima de cisalhamento. Pelo critério de Tresca, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, que para evitar a falha, né, para a falha não ocorrer, a tensão máxima de cisalhamento tem que ser menor ou igual que a tensão de escoamento. Ou seja, a tensão de escoamento tem que ser maior que a tensão máxima de cisalhamento. Isso significa o seguinte, que a tensão máxima de cisalhamento não pode encontrar o valor de escoamento, e é para evitar a falha. Então, se eu imagino aqui, se eu pego, por exemplo, o ponto C. O ponto C pede que a tensão de escoamento seja, no mínimo, 199,54. Então, se eu seleciono um material com tensão de escoamento de 200, esse ponto C está protegido, mas os demais pontos não estão protegidos, porque eles vão escoar, eles ultrapassam a tensão de cisalhamento. Logo, o que é que eu preciso? Eu preciso encontrar o ponto de máxima tensão de cisalhamento, que é o ponto mais crítico para o escoamento. Portanto, o ponto mais crítico, esse valor de 283. Então, o ponto B é, de fato, o ponto mais crítico. Então, de acordo com Tresca, a tensão de escoamento tem que ser, no mínimo, 283,28. Esse valor cai exatamente no hexágono de Tresca. É lógico, eu preciso pegar um pouco maior de tensão de escoamento. Então, note que para escoamento, o ponto mais crítico é sempre o ponto que tem maior tensão de cisalhamento. Esse é o ponto que precisa analisar. Se você... Tem gente que faz a análise mentalmente, tenta entender qual o carregamento que está em cada ponto e já consegue de cara descobrir qual o ponto mais crítico. Então, ele só faz os cálculos para o ponto B. Aqui eu estou mostrando o procedimento geral. Qual o procedimento você deve fazer para você conhecer todos os pontos certinho, o que está acontecendo. Se eu quiser encontrar Van Mises. Van Mises é o seguinte. A tensão de Van Mises, para eu evitar a falha, tem que ser menor ou igual que a resistência ao escoamento do material. Então, eu preciso calcular esse valor da tensão de Van Mises aqui para descobrir. Eu não vou fazer para todos os pontos, mas eu só preciso fazer para o ponto B, que é o ponto mais crítico. Então, eu vou calcular aqui. Lembre-se que tensão de Van Mises, sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado, mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado, mais sigma 3 menos sigma 1 ao quadrado, sobre 2 na raiz. Então, para o ponto B,
eu vou calcular, vamos ver, 95,92 ao quadrado mais 380,63 ao quadrado mais a diferença entre as duas dá um valor positivo, dá menos 380,63 menos 95,92. Eles somam em módulo, né? Porque fica ao quadrado. 2 raiz. Esse valor de tensão de von Mises dá 436,57 MPa. Logo, segundo von Mises, a tensão de escoamento tem que ser maior que 436,57 MPa. Então, note que o critério de Tresca é mais conservador que o critério de von Mises. Em que sentido? No sentido que, enquanto o Tresca pede que você escolha um aço cujo escoamento vá até a resistência de escoamento até 283, ou seja, que o aço consiga chegar até 283 MPa sem escoar, von Mises é mais liberal, é menos conservador. Se ele permite, não, pode escolher um aço de até 436 que ele não vai escoar, ok? Então, se eu for projetar por von Mises, o que é que eu faço? Eu vou na tabela, no Stigler, né, no seu livro de elementos de máquinas, aqui, por exemplo, a tabela, temos aqui, por exemplo, a tabela A.20, ok? Então, aqui eu tenho uma coluna da resistência de escoamento para o aço. Então, eu vou pegar um aço cuja resistência de escoamento seja maior que 436, um pouco distante, por exemplo, esse aço aqui, que é o aço 1050 estirado a frio. Esse CD aqui é estirado a frio. Essa coluna da resistência de escoamento de 580. Então, se eu escolho o aço 1050 estirado a frio, eu consigo calcular o meu fator de segurança, coeficiente de segurança. Eu sei que coeficiente de segurança é igual a resistência de escoamento do material dividido pela tensão de von Mises, né? Então, se a resistência de escoamento do material desse aço 1050 é de 580 MPa, de acordo lá com a tabela do Stigler, e eu divido pela tensão de von Mises que foi escolhida, 436,57, eu obtenho 1,33. Isso significa, quando o fator de segurança é maior que 1, que o projeto é seguro. Então, projeto seguro por tensão. Aqui não foi feita uma análise de deformação. Obrigado a todos, até a próxima.